Conhece, diga eu. Então tá bom, olha aí, ó, que bênção. Eu sempre falo estou, né? Estou pastor da Lagoinha Melbourne, né? O reino de Deus sempre muda, meu irmão. Então, já fui pastor ali do Hero, né? Ali da Lagoinha Orlando. Estou professor do Seminário Teológico Carisma. Quem aqui já foi meu aluno aqui? Dons espirituais, né? Tem. E sou esposo dessa mulher maravilhosa, Caroline Borges. Se você quiser conhecer, alguns já conhecem, né? Lagoinha Melbourne Church. Vai lá nos fazer uma visita. É só atravessar a Flórida, né? Lá do outro lado, na outra praia, né? É uma bênção. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui e com um casal que eu amo demais. Acho que não tem nenhuma pessoa que não gosta deles. Eu converso com eles, parece que o pastor tem 60 anos e o com corpo de 20, né? Eu tava falando, cara, você é mais velho que eu, não é possível, você tem, né, uma carinha de 20 e poucos. E eles são uma bênção, né? Eles já têm uma filhinha, a gente já está profetizando mais filho pra gente, pegando a unção ali no colo ali, ó. Já está pegando a unção, aleluia. Essa igreja é uma bênção, eu amo estar aqui, amém? Eu amo estar aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho de uma pessoa maravilhosa, de uma pessoa que a gente teve a oportunidade de conhecer. Caso você entregou a vida para Jesus, você já conheceu. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, vai ser hoje. E você vai começar a conhecer de forma ainda mais profunda. E é uma pessoa que ela está em todos os lugares em que nós estamos. Ela muitas vezes não se manifesta em todos os lugares, mas ela nunca nos deixa. E eu gosto de falar dessa forma porque tem muita gente que acha que essa pessoa não é uma pessoa, que essa pessoa é apenas uma força, é apenas uma energia, é apenas um vento, ou é uma pomba, que, né, Jesus está lá no Rio, né, no Rio Jordão sendo batizado e uma pomba vem e pousa aqui. A gente tem uma visão limitada acerca dessa pessoa. A gente acha que é só um fogo, que é um vento impetuoso que enche a casa, mas isso são apenas manifestações e símbolos de quem Ele é. Essa pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e eu quero começar assim, para você entender que você não está se relacionando com uma força, com uma energia ou com um símbolo, você está se relacionando com uma pessoa. E a palavra de Deus diz, e eu não vou ler muitos textos, mas a palavra de Deus diz que essa pessoa, ela sente ciúme de nós. É um ciúme, não é um ciúme doentio, igual muitas pessoas têm, é um zelo, porque Ele não quer que a gente peque, porque Ele não quer nos perder, Ele não quer que a gente se afaste, Ele tem um zelo por nós. Essa pessoa, Ele nos guia na palavra, Ele nos guia na verdade, Ele nos aconselha, Ele nos consola. Essa pessoa tem característica de personalidade, por isso que é uma pessoa. Mas David, ele não tem um corpo, não, ele é o Espírito. Espírito que é santo. Ele não tem um espírito, mas ele tem características de personalidade. Então ele te escuta, ele te guia, então ele te orienta, te direciona, te consola, tem ciúme de você. Ele se entristece. A palavra de Deus diz: não entristeçai o Espírito de Deus. Então, nessa pré-conferência, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o Espírito Santo é uma pessoa. E essa pessoa, ela tem vontade. Então tem muitas pessoas que estão no culto, tem muitas pessoas que tentam se relacionar com Deus e falam: mas eu não consigo ser cheio, eu não consigo ter mais de Deus, eu não consigo mergulhar no Espírito, eu não consigo ter tantas experiências, porque parece que só eu que quero. Mas uma chave vai virar agora na sua mente, porque não é só você que quer, é o Espírito Santo de Deus que também quer e te trouxe aqui nessa manhã para te encher e te fazer transbordar. Gente, só que eu sou pastor, mas eu também sou professor. Então, quando vai falar do Espírito Santo, eu preciso te dar uma base muito grande para você se aprofundar e criar raiz.
Talvez você não vai voar tanto quanto você vai voar na semana que vem hoje. Mas as raízes que você vai ter hoje vai te fazer flutuar no Espírito semana que vem. Então eu quero te apresentar alguns textos bíblicos. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Então diz aí pro irmão que está do seu lado: Bíblia, Bíblia. Então eu vou ler. Se você quiser, você anota e depois você pesquisa em casa, tá bom? Você confirma os textos em casa, você está sendo gravado. Então fique tranquilo, né? Porque eu vou passar por alguns textos rápido para a gente ganhar tempo. Amém? Glória a Deus. Então já estou te avisando. O pastor está falando muito rápido, eu nunca... É porque eu preciso dar essa base para você. E eu fiquei muito feliz a última aula de dons espirituais que eu tive aqui, porque eu tive um testemunho de uma mulher que eu indiquei uma pregação falando acerca do falar em línguas, e durante uma semana para outra, são 2 semanas de aula, ela em casa, ela colocou a pregação, o Espírito Santo falou com ela: vai para o teu quarto e ouça a pregação lá e me busque. E na pregação, no quarto dela, de porta fechada, ela sentiu a manifestação do Espírito Santo de Deus. E ela foi cheia e começou a falar em línguas ali. Então essa palavra é para você que está nos assistindo em casa. A manifestação do Espírito Santo, ela não está apenas aqui, ela te alcança aí onde você está. No mundo espiritual não existe distância, então se você estiver com sede e fome de Deus, o Espírito Santo te alcança aí e Ele vai te encher, e não se assuste se você tiver com vontade de se ajoelhar, de gritar, de pular aí na sua casa, ainda mais que não tem ninguém te vendo, porque o Espírito Santo vai te pegar aí. Depois você fala com o pastor Lucas aqui, ó. Me pegou lá em casa. Bom, em primeiro lugar, eu quero passear só em algo interessante. A Carol falou que nós somos fonte. E a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A Bíblia diz que nós não podemos extinguir, ou seja, apagar o Espírito. Quando fala apagar o Espírito, não quer dizer que você tem o poder de passar uma borracha no Espírito Santo. Não. Significa diminuir a manifestação do Espírito Santo na sua vida. E eu imagino, lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, tem carioca aqui? No Rio de Janeiro a gente chama de borracha, né? Quando a gente vai tomar banho de borracha. Aí você conhece como mangueira, né? Você pega a mangueira. Eu imagino a manifestação do Espírito Santo como se fosse uma mangueira dentro da gente. É uma mangueira que está jorrando. É uma fonte que está jorrando rios de águas vivas. E quanto mais você quer, você tem sede, você se santifica, você busca Ele, mais você vai sendo cheio do Espírito Santo. Mas algumas atitudes nossas, atitudes pecaminosas, atitudes ruins, acabam fazendo com que a gente pise na mangueira. Não sei você, está molhando planta, está dando banho nas crianças e de repente a água vai diminuindo, aí você grita: ei, desenrola a borracha aí para mim. Você está pisando na mangueira, está saindo pouca água. A minha filha outro dia falou assim: papai, não está saindo mais. Eu falei: é porque torceram a mangueira. Na hora que você puxou, você torceu a mangueira. Significa que algumas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia está torcendo a mangueira. Algumas atitudes estão fazendo com que esse rio, ele pare de fluir e a gente não seja cheio do Espírito Santo e não transborde do Espírito Santo. E a vontade de Deus é que a gente seja cheio. Só que eu quero que você entenda. E eu quero começar com isso daqui, ó. João capítulo 3, versículo 34. Esse você precisa anotar e refletir em casa. João capítulo 3, versículo 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Em outras traduções diz que Deus não dá o Espírito com limitações. E eu preciso que você entenda
O que isso quer dizer no Novo Testamento? O que isso quer dizer no nosso tempo? Então, Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 e 2 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus, Ruach, o primeiro surfista, pairando sobre a face das águas. Então, o Espírito de Deus, ele é Deus. O Espírito de Deus, ele é uma pessoa. O Espírito de Deus estava no início de tudo. Ele é o Ruach. Ele faz parte da Trindade. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A Bíblia vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está dizendo no plural, façamos, e não eu vou fazer. Por quê? Porque existe uma pluralidade na Trindade. Ou seja, não é uma pessoa, são 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. Em Gênesis capítulo de número 11, quando eles estão construindo a Torre de Babel, Deus, ele está olhando e está falando: que isso? Eles estão se unindo para sair fora do meu propósito. Eles querem construir uma torre que chega no céu, talvez por medo de acontecer o dilúvio novamente. E eles estão ali construindo, e Deus fala assim: desçamos e confundamos as línguas. E até hoje a gente está com dificuldade de aprender o inglês. Fluente, aleluia. E quando você vai ver no batismo de Jesus no Rio Jordão, os céus se abrem e tem uma voz lá em cima. E a voz diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo vem, mas o Espírito Santo não vem como aqueles filmes que vem uma pombinha e pousa aqui. Eu imagino o filme da Marvel mesmo, sabe? Aqueles filmes cheios de efeitos especiais. Jesus pequenininho aqui embaixo, aqui, ó. E o Espírito Santo vindo em forma de pomba. Pensa uma energia branca de pomba assim, ó. E de repente a cauda dele vai em cima de Jesus e de repente vai dizer: em cima de Jesus. E a pessoa que estava ali fica assim: aconteceu alguma coisa aqui, ó. Jesus recebendo o Espírito Santo. Ou seja, Pai falando, o Filho cumprindo o seu papel na terra, e o Espírito Santo vindo, anunciando o ministério público de Jesus, o início. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo faz parte da Trindade, mas por muito tempo nós desvalorizamos a manifestação e a presença do Espírito Santo, a ponto de um grande teólogo escrever acerca do Espírito Santo e colocar o título: o Deus desconhecido. Um dia a gente foi jogar bola, e eu era bom, hoje eu estou ferrujado. Mas eu era bom, lateral esquerda, e fui jogar de ala esquerda num campeonato de futsal. E a gente foi jogar na cidade do lado, onde tinha uma igreja que era 6 vezes campeã. 6 vezes. A gente foi jogar. Aí no final, aquela, tentando ser crente, né? Futebol, tentando ser crente. Então ganhamos. Eu lembro até hoje quem foi o primeiro lugar. Eu lembro que eles, que já tinham ganhado 6 vezes, ficaram em segundo lugar, mas eu não lembro quem foi o terceiro lugar. Se você lembrar na última Olimpíadas, talvez você lembre quem ficou em primeiro lugar e ganhou o ouro. Você vai ter dificuldade de lembrar quem ficou em segundo, e o terceiro, geralmente, só quem gosta muito do esporte, ou se for alguém da sua família, alguém conhecido. E esse é o problema. Alguém começou a ensinar com uma intenção pura, uma intenção boa, acerca do Espírito Santo, e falou que ele é a terceira pessoa da Trindade. Então colocaram Deus Pai como primeiro, o Filho, Jesus Cristo, como segundo, e o Espírito Santo como terceiro. E a gente fala muito sobre o Pai, a gente fala muito sobre o Espírito, mas a gente esquece e desconhece a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, e ele tem o mesmo nível de importância dentro da Trindade. Ah, pastor, mas falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só uma questão não é uma questão de hierarquia, é uma questão de organização. Quando eu vou escrever acerca de algo, alguém tinha que vir primeiro, alguém tinha que vir segundo, alguém tinha que estar ali em terceiro. É a mesma coisa, o apóstolo não é mais importante que o pastor, que o mestre, que o profeta, que
evangelista. Não, tinha que colocar numa ordem, e colocou o apóstolo como o primeiro, mas não significa que é uma questão de hierarquia. E por isso a gente acaba esquecendo do Espírito Santo, porque ele está em terceiro lugar. Não, ele não está em terceiro lugar, ele é um na Trindade. Ele é Deus, ele é uma pessoa. Eles são um, mas ao mesmo tempo eles têm características e propósito diferente. O Deus Pai está no céu, o Deus Pai deu um presente para o Filho, que é a humanidade. O Filho veio resgatar a humanidade para si mesmo, cumpriu o propósito, morreu pela humanidade, levou os seus pecados, e ele subiu e falou: é melhor que eu suba. Por quê? Porque vai vir o Espírito Santo com o propósito de te capacitar, com o propósito de fazer você nascer de novo, com o propósito de te encher, com o propósito de manifestar o fruto para que você vença os pecados, com o propósito que você alcance a vida eterna. Então o Espírito Santo está aqui com propósito e de propósito. Quem te conecta com Jesus é o Espírito Santo. Quem te revela Jesus é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um ministério maravilhoso aqui na terra, e ele quer se relacionar com a gente. Na aula de oração, você fica assim, meio confuso, mas é esclarecido, porque às vezes a gente ora, a gente não sabe para quem está orando. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, Pai, abençoa o Espírito Santo, Jesus. Quando você entende o propósito de cada um deles, você entende que você ora ao Pai por meio de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que te impulsiona, é o Espírito Santo que te orienta, é o Espírito Santo que intercede por você. Meu irmão, o Espírito Santo, ele veio no Antigo Testamento, e ele é revelado de várias formas na Bíblia Sagrada. Eu quero dizer que ele é Deus, e se ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é presciente, porque dentro da onisciência existe a presciência, ele sabe antes de acontecer. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele também é onipresente, ele está em todos os lugares. Então deixa eu te dizer, o Espírito Santo está aqui. Mas ele não apenas está aqui, ele está na sua casa. Mas ele não apenas está aqui, ele está quando você está fazendo o número 2. Ele está quando você está tomando banho, ele está quando você está dormindo, ele está quando você está dirigindo, ele está quando você está brigando com a sua esposa, ele está quando você está sendo tentado. Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Se você entender o Espírito Santo, se você começar a se relacionar com o Espírito Santo, sua vida vai ficar muito mais fácil, meu irmão, porque você vai vencer pecados que você nunca vencia. Porque você vai subir de nível, e essa fonte vai começar a jorrar, e você vai ser cheio, e você vai começar a transbordar na vida de outras pessoas, porque você vai deixar de ser cântaro e vai começar a ser fonte. Vai começar a deixar a fonte jorrar. E deixa eu te dizer, o Espírito Santo, ele é manifesto de várias formas e conhecido de várias formas na Bíblia Sagrada. Ele é conhecido como o Espírito de Deus em 1 Coríntios 3,16. Então o Espírito de Deus está aqui. Ele é conhecido como o Espírito de Cristo em Romanos 8,9. Então o Espírito de Cristo está aqui. Ele é conhecido como Espírito Eterno. Então você não vai se relacionar com Ele apenas aqui, você vai se relacionar com Ele pela eternidade. Hebreus 9,14. E o Espírito Eterno está aqui. Ele é conhecido como Espírito da Verdade. João capítulo 16, versículo 13. Então o Espírito da Verdade está aqui. Ele é conhecido como Espírito da Graça, Hebreus 10, 29. Então o Espírito da Graça, o favor imerecido, está aqui. Ele é conhecido como Espírito de Vida, e o Espírito de Vida de Romanos 8, 2, ele está aqui. Ele é conhecido como Espírito de Glória. Então se você está buscando mais da glória de Deus, deixa eu te dizer, o Espírito de Glória está aqui.
Eu não vou te falar mais versículo, mas eu vou falar o que ele é. Ele é espírito de sabedoria e revelação, e ele está aqui. Ele é espírito consolador, e ele está aqui. Ele é o espírito prometido, e ele veio. Ele é o espírito de santidade, e ele vem santificar. Ele é o espírito de fé, e ele vai aumentar a sua fé hoje, e está aqui. Ele é o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai, e ele está aqui. Agora deixa eu te dizer, existe uma diferença entre ele estar e ele se manifestar. Se ele é Deus, ele está em todos os lugares. Por exemplo, o Rodrigo está aí? Cadê o Rodrigo? Ei, Rodrigo, viu? Você passou e provavelmente você não viu o Rodrigo, mas o Rodrigo está aqui. Agora ele fez, e você ouviu a voz do Rodrigo. Grita aí, Rodrigo. Viu? Rodrigo, assovia aí, Rodrigo. Viu? Rodrigo assoviou. Rodrigo, levanta a mão aí da cena. Viu? Isso se chama manifestar. Existe uma diferença entre estar e manifestar a presença. Muitas vezes você pensa que o Espírito Santo não está com você porque você não vê a manifestação da presença dele. Você não precisa sentir a manifestação da presença dele para saber que ele está com você, meu irmão. Eu preciso arrepiar, eu preciso chorar, eu preciso voar, eu preciso... Não! Ele está com você em todos os momentos. Ele não te abandona, ele não te abandona, ele está, ele é Deus, ele é onipresente. Mas existe uma diferença daqueles que querem ver a manifestação do Espírito Santo. Eu chamei o Rodrigo. Eu chamei. Eu falei assim: faz alguma coisa. Faz desse jeito. Para eu entender que você está aqui, faz assim. Faz dessa forma. E deixa eu te dizer, se ele é uma pessoa e você tem essa intimidade de pedir ele para se manifestar de uma forma que você entenda, ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Então, eu separei algumas verdades para você e eu espero que você esteja pegando essas verdades. A primeira verdade: o Espírito Santo é uma pessoa. A segunda verdade: o Espírito Santo é Deus. A terceira verdade é: se ele é Deus, ele tem onisciência, onipotência, onipresença, ou a onipresença, ele está em todos os lugares. E a quarta verdade é: ele não quer apenas estar, ele quer se manifestar. Mas ele se manifesta conforme a sede, ele se manifesta conforme a fome, ele se manifesta conforme a sua oração e a sua busca. Ele se manifesta para aqueles que querem mais e mais e mais e mais e mais. Ele se manifesta para aqueles que não pisam na mangueira. Ele se manifesta para aqueles que querem ser fonte. Ele se manifesta do jeito que ele quer, na hora que ele quer, mas ele pode se manifestar do jeito que você pedir também. Então, se ele se manifesta, eu quero te dizer como ele vai começar, e já começou a se manifestar nessa manhã. Porque tem algumas manifestações que a gente já está acostumado, tem outras manifestações que são novas para a gente. Então, enquanto eu estiver ministrando nesses minutos finais, eu pedi ao Espírito Santo, falei: Espírito Santo, vem comigo, e eu não quero que o Senhor esteja apenas comigo, mas que o Senhor manifeste. E talvez você já sentiu algumas manifestações do Espírito Santo em algum momento da sua vida, ou talvez você quer manifestações diferentes na sua vida hoje. E eu vou te dizer, nesses momentos finais, onde eu vou concluir a palavra, existem manifestações específicas. Talvez você já conheça até um profeta que fala: estou todo arrepiado. O Espírito Santo, ele vem, ele pode se manifestar na sua carne, sim, e você sentir o seu corpo todo arrepiado. Então eu quero fazer um combinado com você. Enquanto a gente termina essa palavra, se você sentir o seu corpo, alguma manifestação do Espírito Santo, você vai começar a levantar a sua mão e dar glória. Você vai começar a levantar a sua mão e você vai começar a falar em línguas. Não precisa ser necessariamente da forma que eu falar aqui, mas você sabe, vai saber que é o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, uma das formas do Espírito Santo se manifestar é manifestar no seu corpo e você começar a ficar todo arrepiado.
A segunda forma é você chorar. Você sabe que é difícil você chorar, você sabe que o seu choro estava entalado, mas num ambiente como esse, o Espírito Santo te tocando, de repente você começa a chorar. Pode ser um choro onde você vai chorar copiosamente, como algumas pessoas da Bíblia choraram e você não parava de chorar, ou pode ser uma lágrima descendo no canto do seu rosto. Você sabe que não é normal, você sabe que é pela presença manifesta do Espírito Santo. Então ele vai começar a te tocar aí, e se sair uma lágrima, se você começar a ficar emocionado, pode ter certeza, é o Espírito Santo que começou a te tocar. Tem gente que acha errado a unção do riso, mas tem gente que precisa de um riso, precisa de uma alegria, porque só Deus sabe o quanto a pessoa está passando por tribulação, o quanto a pessoa está passando por problemas na sua vida, e às vezes o Espírito Santo vem e ela começa e ela começa a rir, ela começa a rir sem parar. As pessoas podem até julgar, mas eu sei que é o Espírito Santo trazendo uma alegria para a vida dessas pessoas. É o Espírito Santo dizendo: o tempo da sua noite acabou, e aí chegou o momento do sol brilhar na tua vida, porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Tem gente que vai começar a sentir o seu ventre queimando, afinal de contas, rios fluirão do seu interior. Tem gente que fala: meu Deus, por que você ora com a mão assim? E você entende por quê? Porque começa a queimar, você fala assim: parece que eu estou com fome, parece que é azia. Não, é o Espírito Santo que começou a te tocar de dentro para fora, de dentro para fora. Eu não sei o quanto você acredita nessas manifestações, mas pega uma, tenha fé que uma vai se manifestar agora, e o seu ventre pode começar a queimar. Deixa eu te dizer, tem garganta que começa a queimar, talvez você está orando há um tempo para ser batizado com o Espírito Santo e começar a falar em línguas. Se sua garganta começar a queimar, meu irmão, fica ligado e abre a sua boca, porque o Espírito Santo, ele quer te dar novas palavras, uma oração sobrenatural, uma edificação própria. Deixa eu te dizer, tem gente que vai começar a ter visão aqui, e profeta, não fuja, hoje libera o teu espírito no mundo espiritual. Para de fugir, para de ter medo, porque o Espírito Santo quer usar os profetas nessa manhã. O Espírito Santo vai te usar nessa semana e vai te preparar para a próxima semana, para a conferência do Espírito Santo. Você vai entregar a palavra, você vai orar por pessoas, você vai abraçar pessoas, e você vai ser usado de uma forma sobrenatural, com visões. Ei, você vai sentir um abraço do Espírito Santo. Meu Deus, tem gente que sente um abraço, sente o corpo apertando. Deixa eu te dizer, se você sentir algo diferente em você, parece que alguém está pegando na sua mão, parece que o seu corpo está sendo abraçado e apertado, é o Espírito Santo que entendeu que você está se sentindo sozinho. É o Espírito Santo que entendeu que no meio dessa multidão você tem um vazio dentro de você, e você quer um afago, e você, eu já estou vendo gente chorando, eu já estou vendo gente dando glória a Deus e falando em línguas. Eu não sei, mas é do tamanho da sua fome, é do tamanho da sua entrega, é a medida sem limite que Ele quer derramar aqui nesta manhã. Tem gente que sente cheiro de azeite. Azeite significa unção. Se você está pensando que é o perfume da irmã que está do lado, se você está pensando que é a cozinha, os voluntários, ei, tenha discernimento espiritual. Cheiro de azeite é cheiro de unção. Deus está derramando uma unção aqui. Unção significa cura. Unção, aralamando que seria labadagacheri andagacheri alabassori alabadaiasi. Tem gente que é identificação no corpo. Deus quer te usar nos dons. E talvez você vai sentir o seu braço doendo. E se você sentir o seu braço doendo, você vai falar: mas eu não estava com essa dor, eu não cheguei nessa dor, não tenho motivo para ter essa dor. O Espírito Santo vai começar a mostrar uma pessoa para você. E essa dor que você está sentindo, na verdade, é Deus revelando a dor que o outro está sentindo. E você vai levantar do seu lugar, você vai até essa pessoa e vai falar assim: ei, você precisa de uma cura hoje? Ela vai falar: eu preciso. Você vai falar: é no braço? Ela vai falar: é. E quando você orar por essa pessoa, vai sumir de você e sumir da pessoa. São manifestações espirituais do Espírito Santo de Deus. Ei, tem gente que vai falar em novas línguas.
Não se assuste se vier aqui e a sua língua enrolar. Não se assuste se vier na sua mente algo diferente para você começar a falar. Você só precisa ter fé. Fé que o Espírito Santo não apenas está, mas ele vai se manifestar. E eu quero terminar com isso, então continue, porque essa é uma base para você voar. Essa é uma base para você se entregar. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre medida. Não ore pedindo para Deus uma medida dobrada, uma porção dobrada. Isso é a antiga aliança. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, para que antes que eu seja tomado de ti. Eliseu disse: eu peço que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Só que espírito aqui é a mesma palavra que está em Gênesis capítulo 1, ruach. Não é o espírito humano de Elias, é o espírito que estava sobre Elias. Meu irmão, não peça porção dobrada para Deus, porque se Eliseu fez 7 milagres se Elias fez 7 milagres e Eliseu fez 3 em vida e 1 quando estava morto, porque os ossos dele, através dos ossos dele o soldado caiu morto e ressuscitou. Não peça para Deus porção dobrada, porque Deus não tem um espírito sob medida para você. Ele não trabalha com medida mais. Ele não trabalha com porção mais. O Espírito Santo vinha sobre alguns com um propósito específico e depois se retirava. Ele vinha sobre alguns escolhidos. Deixa eu te dizer, em Moisés, ele tira do espírito que estava em Moisés e derrama sobre 70 líderes. E dentro do arraial, 2 líderes que não se apresentaram foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Mas ele tirou de Moisés a porção, o ruach que estava sobre Moisés, para entregar para outros 70. Porque o Espírito Santo vinha sobre porção. Mas deixa eu ler para você o versículo que a gente iniciou. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Você não tem acesso ao Espírito por medida hoje. João capítulo 3, versículo 34. Pois o enviado, foi o que eu li, né? E Colossenses 2:9. Porquanto nele, em Jesus, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, apontando para o Espírito Santo e a plenitude em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer outro versículo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Talvez alguém pensou aqui, mas foi Jesus, e Jesus nele habitava a plenitude do Espírito Santo, porque ele é Deus. Não! Porque ele diz para mim e para você: as obras que eu faço, vocês também farão, e obras ainda maiores. Jesus não fez as obras que fez porque ele era Deus. Ele fez as obras que fez porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele está falando: as obras que eu faço você também pode fazer. Sabe por quê? Porque se você pudesse fazer as obras que Jesus fez sem ser com o Espírito Santo, você teria que ser Deus. Não faz sentido? Mas se Jesus fez como um homem comum, cheio do Espírito Santo, e manifestou os dons espirituais, e foi direcionado e guiado pelo Espírito Santo e pelo relacionamento que eles tinham, você, homem, você, mulher, através do Espírito Santo, você pode ser cheio, você pode se relacionar, você pode ver o manifestar do Espírito Santo. Ei! Mas ele não quer vir apenas no passado, igual no passado, sobre alguns e com um propósito específico. Não, porque primeiro, ele habita em você. Ele habita em você. Você é templo do Espírito Santo. E a palavra diz que você não apenas recebeu, mas ele quer derramar sobre todos. Talvez você está falando, não é para mim, é só para aquela época. Não, é para hoje e é para você.
Talvez você está falando, eu estou buscando durante muito tempo, mas eu não consegui, eu estou frustrado, parece que é só para alguns. Não, não é para professor do carisma apenas, não é para pastor, não é para intercessor, não é para o profeta, é para quem é filho de Deus e já recebeu o Espírito Santo de Deus. E eu quero terminar com Bíblia com você. E quando eu terminar isso daqui, você pode explodir. A gente vai ter um momento de oração aqui. Escute isso. Joel capítulo 2, versículo 28. A Bíblia diz que Ele derramará o Espírito sobre toda a carne. Não é sobre alguns, é sobre todos. Todos que estão aqui, todos que estão me ouvindo, me estão nos assistindo, é sobre todos. Atos capítulo 2, versículo 3, eles estavam reunidos no lugar, em oração, em busca, esperando a promessa de Deus. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Um vento impetuoso, veemente encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos começaram a falar em novas línguas. Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar. E logo depois que tremeu o lugar, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 8, versículo 14. Atos diz assim: Pedro e João impõem as mãos sobre aqueles homens que nunca tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. E quando ele impõe as mãos, todos, sabe o que é todo no original grego? Significa todos. Não é para alguns, não é para o privilegiado, é para todos. Todo que tem sede, todo mundo que busca. Não é para pobre, não é para rico, não é para branco, é para todos. Deixa eu ver se tem uma igreja sedenta demais do Espírito Santo aqui. Espírito Santo não apenas está aqui, mas Ele quer se manifestar, não apenas a um, mas a todos. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que o preferem mais. Se você prefere mais, se manifeste no seu lugar e começa a buscar Ele, meu irmão. Se você tem sede de Deus, começa a buscar mais. Por quê? Porque eles estavam dispostos, eles estavam desejosos, eles entendiam que o Espírito Santo é uma pessoa, e que o Espírito Santo, Ele não apenas estava, mas Ele iria se manifestar. Então se você sabe falar em línguas, começa a falar em línguas agora. Se você já sabe falar em línguas, começa a falar agora. Espírito Santo começa a se manifestar aqui nesta manhã. Espírito Santo, se você quiser chorar, chora. Libera a tua alma. Se você quiser pular, pula. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quiser correr, corre. Mas o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Só depende de você, porque Ele quer. Só depende de você, porque Ele te atraiu a esse lugar. Só depende de você. Eu vejo gente falando em línguas, eu vejo pessoas chorando, eu vejo pessoas batendo palma, eu vejo, é manifestação, é a manifestação. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar. Sopra, Espírito Santo, sopra, 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 Espírito,
Sopra, sopra, sopra. Recebe, recebe mais. Recebe mais. Recebe mais. Recebe, recebe, recebe. Recebe. Depende de você, da sua busca, porque Ele vai te encher. Pode zerar, zera, pode zerar. O Espírito Santo quer que você entenda que você não precisa de gritos meus, que você não precisa de louvor para Ele te tocar. Eu vi uma fumaça descendo daqui e enchendo esse lugar. Eu vi uma fumaça como se saísse de uma mangueira daqui, ó, e enchendo esse lugar. Então sinta a presença, sinta a manifestação da presença agora. Da gasolina, tô subdicandara chequetere alabagadayada. Aramando keteri alabadara se keteri andagache. Ei! Doce Espírito Santo. Tabalande kalaya sheri alabaya sheri. Toca nos músicos, Espírito Santo. Toca, quantas vezes eles estão ministrando e eles não conseguem receber o quanto o Senhor quer que eles recebam. Toca neles. Toca, toca. Toca, toca. Toca, Espírito, toca, toca. Amanderia siriata cachei. Toca, Espírito Santo, toca, 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 toca. Amande calasi. Toca, Espírito Santo, toca, toca. Amandara xerererebe sori andagache. Mandoro shori akasori anamande katarache. Amandoria yasia namando que sheri andagas. Amandoria kasiri alabaia sheri andagasori alabaia shei. Mais, Espírito, mais. Mais, mais, mais. Suri andagas. Amanderecas. Mandaraga xerererererebe de casorererere xeri andaralabaxe. Ande cala xererererebe de cantaraço. Se você precisa de uma cura, levante a sua mão. Levante a sua mão se você precisa de uma cura. A pessoa que levantou a mão aí do lado, se você viu alguém com a mão levantada, toque no ombro dela. Alguém que está do lado, toque no ombro dela. Espírito Santo, cura. Espírito Santo, cura. Sopete cantar a sori alaia shei. Porque Jesus levou sobre si as dores e a enfermidade. E através do Espírito Santo de Deus, nós tomamos posse da sua cura agora. Mandara xererere bede cantar a xererere. Alaia siri andaga xererere. Agasorerere cantar a laba xererere.
Mandarachou. Manifestações espirituais é para quem é crente. É para quem crê no céu. É para quem entende que é espiritual, meu irmão. É sendo cheio do Espírito Santo que você vence, que você avança, que correntes são quebradas. Charamando que siri andagacheri alabassori andagassori alabaiachei. Amande calai assori andagacheri alai. Eu queria trazer algumas pessoas aqui na frente. O Espírito Santo está dizendo: não, eu vou encher no lugar. Não precisa, se eles quiserem eu encho no lugar. Chamandecai assori andagacheri alabagadarassori andagacheketeri amandecalabadaiassou. Então receba mais do Espírito Santo aí onde você está. Receba mais, Espírito Santo, começa a tocar aqui agora. O Senhor é Espírito de fé. Quebra toda incredulidade aqui nesse lugar, Espírito Santo. Quebra toda incredulidade aqui nesse lugar, Espírito Santo. E pessoas que já falaram em línguas, pessoas que já pularam, já rodopiaram, mas ainda não fazem mais. Espírito Santo, toca e vem com renovo. Yaramande calachere alabaiaçou. Profetas, existem profetas que estão fugindo aqui. O Espírito Santo me falou aqui no meu espírito. Existem profetas que estão fugindo aqui. Araia soqueteri andagadai acheri alabaia sori andagadai assori alabachei. Chequeteri andagai. Você que é profeta e por algum motivo você tem o seu ministério ainda paralisado, travado. Eu não sei se é medo, eu não sei se é porque o Espírito Santo começou a te mostrar muito vulto, muito demônio. Deixa eu te dizer, levante a sua mão bem alto. Levante sua mão bem alto. Eu estou vendo aqui, profeta, uma outra lá. Levante bem alto, profeta, isso. Espírito Santo, ativa o ministério deles. Ativa o ministério deles. Traz, Espírito Santo, uma paz para fluir. O Senhor separou esta manhã para falar com vocês, profetas. Vocês entendem o mistério que Deus tem com vocês. Vocês entendem a profundidade que Deus está colocando vocês no mundo espiritual. Vocês entendem a responsabilidade do ministério de vocês. O Espírito Santo manda de dizer: eu estou ativando o ministério profético de vocês. Eu estou fortalecendo o ministério profético de vocês. E através do relacionamento que você vai ter comigo, assim diz o Espírito Santo de Deus, todo medo, toda ansiedade, tudo aquilo que não te deixava dormir, porque Ele te mostrava, vai cessar, porque junto com essa ativação, vem uma autoridade do céu nas suas mãos. Xarakatamandecalaiaçou, alamandecalaiaxeri alabaiaçou. Ei, anacantor e alabaiacei. Ele manda te dizer: de hoje até a próxima semana, na conferência do Espírito Santo, você vai sentir as suas mãos queimando, enquanto você estiver me buscando, racalaiaceri andagadai, e eu vou te mostrar pessoas para você tocar, e você vai abençoar e entregar aquilo que eu tenho te falado. Aramande calassori alabaiachei, autoridade nas mãos dos profetas. Aracatiri andagassori alabaiacheri andagassori alai. Aramanderecheri andagassori alabaiachei. Você que está nos visitando, seja bem-vindo. Você está na pré-conferência do Espírito Santo. Charamandere cassori alabaia xeri andagassori alabachei. Pastor, posso fazer o apelo? Você quer fazer? Para você viver a manifestação do Espírito Santo, só tem uma forma: nascer de novo e receber o Espírito Santo na sua vida. O primeiro passo é receber. E você recebe quando você se arrepende dos pecados. Você recebe quando você nasce de novo, entregando a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador.
Nesse momento eu quero que todo mundo coloque as mãos no seu coração. E todo mundo ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu estou preparado. E eu quero muito ser cheio do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu entendi que essa pré-conferência é só o começo daquilo que o Senhor vai fazer nessa igreja e na minha vida. Senhor Jesus, eu quero e desejo ardentemente que o Senhor me toque, que o Senhor me use, que eu transborde nessa conferência, nessa igreja, no meu GC e onde quer que o Senhor me leve. Que eu tenha cada vez mais discernimento espiritual para entender as suas manifestações na minha vida. Senhor Jesus, obrigado por enviar o Espírito Santo, que é Deus, que é uma pessoa e quer se relacionar comigo. Espírito Santo, se revele a mim, porque eu quero mergulhar ainda mais profundo no meu relacionamento contigo. Ainda faça uma oração comigo em nome de Jesus. Diga assim: Espírito Santo, obrigado, porque nesta manhã o Senhor me apontou para Jesus. Espírito Santo, me ajude agora, porque eu vou fazer a oração mais importante da minha vida. Eu entrego a minha vida a Jesus e aceito como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que estava afastado, que quebrei a aliança, hoje eu volto para renovar a minha aliança e ser cheio do Espírito Santo e me relacionar cada vez mais de forma saudável e profunda contigo. Aceita-me de volta, porque eu me arrependo e me lanço aos teus pés nessa manhã, em nome de Jesus. Nesse momento você fez as duas orações mais importantes da manhã. A primeira oração foi dizendo assim: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu quero receber Ele como meu único e suficiente Salvador e Senhor. E quando você faz isso, o Espírito Santo vem e habita em você. É um presente. E a segunda oração foi: eu quero voltar para Jesus. Eu já tinha essa experiência, eu já sentia manifestado o Espírito Santo, mas por algum motivo eu me afastei. Deixa eu te dizer, pessoas ferem, mas elas ferem porque elas são feridas e imaturas. Porque na igreja não existe ninguém perfeito. Eu não sou perfeito, o pastor Lucas não é perfeito, ninguém aqui é perfeito. Perfeito só tem um, e o nome dele é Jesus. Então, eu vou contar até 3. E você que conscientemente quer voltar para Jesus ou está entregando a vida para Jesus, eu quero que você se manifeste no seu lugar, levantando a sua mão e acenando para a gente. A gente vai orar pela sua vida. Vamos lá, eu vou contar até 3. E sem medo nenhum, levante a sua mão. 1, 2, 3. Existe alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus ou está voltando para Jesus? Existe um homem ali, você pode aplaudir. Existe mais um aqui, você pode aplaudir em nome de Jesus. Nós queremos te dar um abraço, nós queremos orar por você. Vem cá para eu orar por você, para te dar um abraço. Vem cá. Eu sou homem, sou líder de homem. Eu amo quando o homem aceita Jesus como homem. Vem aqui na frente. A Bíblia diz, pode virar ficar olhando para mim aqui, eu quero dizer algo para vocês. A Bíblia diz que quando alguém se decide por Jesus, tem festa no céu. A Bíblia não fala como é que é a festa, mas eu imagino um anjo voando para um lado para o outro. Eu imagino aquela festa de céu mesmo, que deve ser muito melhor que a nossa. E se a Bíblia diz que tem festa no céu,
a gente quer fazer uma festa aqui na terra também. E a gente recebe vocês como uma família hoje, para orar, para fortalecer vocês. Então, eu vou contar até 3. E a gente vai fazer uma grande festa para te receber, para receber cada um de vocês, ok? Vou fazer uma festa. Se você fala espanhol, depois você vem falar que ele é dominicano, né? Fala, Deus te bendiga. Então no 3, a gente vai fazer uma grande festa. E no 3 eu quero que você vira para a igreja, tá bom? Não sei se vocês já receberam uma grande festa como essa, mas essa festa vai ficar marcada por toda a sua vida. Vamos lá? Todo mundo junto? 1, 2, 3, pode virar, pode virar. Sejam bem-vindos ao novo, sejam bem-vindos à família de Deus. Aplauda bem forte, porque um dia vai ser o seu irmão, um dia vai ser a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, mas hoje são eles. Aplauda, aplauda, aplauda. Aleluia, aleluia. Vocês aqui podem seguir aqui o pastor Léo aqui, ó. Ele está indo com você lá, vamos lá, ele vai orar com você. Mas nós que estamos aqui, você está feliz com Jesus por essa manhã maravilhosa? Dê um brado de vitória, onde é que você está aí? Meu Deus! Meu Deus, que culto! Pode só acabar amanhã? Maravilhoso, maravilhoso. Pastores, muito obrigado. Muito obrigado por entrarem na nossa agenda, na agenda de vocês, graças a Deus. Mas eu tenho um recado para vocês. Isso daqui foi um começo que nós vamos viver na sexta, sábado e domingo. Vai ser um derramar de Deus, um derramar de Deus. Deus, Ele só começou algo na sua vida hoje. O Espírito Santo, Ele começou um agir na sua vida. Mas quando você vai chegar lá no domingo que vem, você vai falar, meu Deus, quanto eu aprendi, o quanto o Espírito Santo me tocou nesses dias. Amém? Que Deus Pai, Deus Filhos, Deus Espírito Santo possa estar com você nessa semana e que você viva um fluir da capacidade de Deus na sua vida e que através da sua vida você transforme uma Saraçora e região em um nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, igreja. Deus abençoe vocês. Ali no final, ali nós vamos estar vendendo uns espetinhos para a nossa mudança para a igreja aqui, então vai lá, compre 25 espetinhos cada um para ofertar na igreja, amém? Deus abençoe vocês.